Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta em mais uma videoaula. Hoje farei 3 questões do Enem, 2 questões do Enem 2010 e uma questão do Enem 2015. Lembrando para vocês que estão acessando aí meu canal, Ítalo Fisique, para não esquecerem de dar o like, certo? E se inscreverem lá no canal para acompanhar os vídeos. Bom, questão do Enem 2010 sobre hidrostática, que estudou os fluidos em repouso. Lembrando que fluido tanto pode ser líquido como gases, certo? Bom, durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso, com a piscina vazia. Se a piscina for preenchida com água, totalmente, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois... Então, o que é que explica o fato de ficar mais fácil remover essa escultura quando a piscina está cheia? A escultura flutuará. Desta forma, os trabalhadores não precisarão fazer força para remover a escultura do fundo, então essa é a alternativa A. A alternativa B, a escultura ficará com peso menor. Desta forma, a intensidade da força necessária para elevar a escultura será menor. Letra C, a água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa. E para cima, esta força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força peso da escultura. Alternativa D, a água exercerá uma força na escultura para baixo e esta passará a receber uma força ascendente do piso da piscina. Esta força ajudará a anular a ação da força-peso na escultura. Ou a alternativa é, a água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. Certo? Então estas são as alternativas para explicar essa situação e aí nós vamos recorrer a alguns assuntos de hidrostática. Para responder a questão, vocês têm que saber um princípio muito importante da hidrostática, que é o princípio de Arquimedes. Inclusive tem toda uma história mitológica em torno desse princípio de Arquimedes, que ele descobriu através de um trabalho que ele fez lá para um rei, para descobrir se a coroa era de ouro ou não era. E aí quando ele deitou na sua banheira completamente cheia de água, ele teve a ideia e saiu gritando lá, Eureka, pelo reino. Então essa é uma história que existe em torno desse princípio de Arquimedes. Mas o que é que esse princípio trata? Esse princípio diz o seguinte, um corpo total ou parcialmente imerso num fluido sofre a ação de uma força de módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo e que aponta para todo e qualquer fluido, seja líquido ou gases, tem essa força, certo? Que é exercida sobre ele, que aponta para cima. No caso aí, na situação, a piscina é completamente cheia de água, essa força vai estar apontando para cima, que é justamente o que responde a questão. Mas veja o seguinte, existe uma equação para se calcular essa força. E como é que se chama essa força, certo? Essa força se chama empuxo. Certo? Empuxo é essa força que é exercida de baixo para cima, certo? Que é igual ao peso do fluido deslocado. Certo? É o volume de fluido deslocado. E aí veja o seguinte, se nós considerarmos um volume de um fluido deslocado de um corpo, então a massa do fluido deslocado é dada por, a gente lembrando da equação de densidade, que densidade é o que? É massa sobre volume, e a gente isolando a massa vai ser igual ao que? É o produto da densidade desse fluido pelo volume de fluido deslocado, certo? No caso ali da escultura na piscina, esse volume deslocado é o que seria usado para calcular essa força. E aí a intensidade do empuxo esse empuxo é igual a força-peso. Como é que a gente calcula a força-peso? Força-peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. E aí a gente substitui nessa massa do fluido, certo? O equivalente à massa, que é o quê? Produto da densidade do fluido vezes o volume. E aí vai estar multiplicando a aceleração da gravidade. E a gente chega na equação do empuxo. Então, o empuxo vai depender basicamente de quê?
da quantidade de volume, certo, do fluido que está sendo deslocado. E esse empuxo é calculado pelo produto da densidade do fluido, desse volume de fluido deslocado, pela aceleração da gravidade, que é G. A aceleração da gravidade equivale a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, e aí nós temos três situações que são importantes, que é quando o corpo está totalmente imerso em um líquido, nós podemos ter três condições. A primeira é a seguinte: se ele permanecer parado no ponto onde foi colocado, a intensidade da força do empuxo vai ser igual à intensidade da força peso, certo? E aí nessa situação o peso é igual ao empuxo, certo? Na segunda situação, ó, se o corpo afundar, a intensidade da força de empuxo é menor do que a intensidade da força peso. Bem claro, né? Lógico, se ele afunda totalmente, significa que a força peso aí é maior. E a terceira situação é se ele for levado para a superfície, a intensidade da força de empuxo é menor do que a intensidade... É menor não, é maior, certo? Então, se ele for deslocado para a superfície, a intensidade da força do empuxo é maior do que a intensidade da força peso, certo? O empuxo aí é maior porque o fluido está sendo deslocado para cima. Belezinha? A resolução aí da questão nós podemos observar, não é? Com a piscina totalmente preenchida de água, a água realizará essa força vertical para cima, né? Que é chamada de empuxo. E aí essa força é calculada de que forma? Da massa do fluido vezes a aceleração da gravidade, que a massa é a densidade do fluido vezes o volume. Né? E aí nós ficamos que o empuxo é o produto da densidade do fluido pelo volume de fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que o empuxo ele vai depender basicamente aí da quantidade de volume de fluido deslocado, certo? Porque a densidade do fluido ele não vai mudar, nem a aceleração da gravidade. Então o que vai estar alterando aí vai ser esse volume de fluido deslocado. Então, como a escultura ela ficaria completamente submersa com o preenchimento de água, pode-se dizer que o empuxo é uma força proporcional ao volume da escultura, né? Ao volume de fluido deslocado. Assim, ó, a força que os operários devem fazer, somada a esse empuxo, deve ser maior, certo? Que o peso da escultura para que ela seja erguida. Belezinha? Então, resposta letra E. Essa questão é bem interessante, certo? Do Enem 2010, sobre o ramo da física calor. Envolve dois conceitos aí bem interessantes, que é o de temperatura e de calor. São conceitos completamente diferentes e aí vocês vão ver isso na aula de hoje, certo? Então, vamos para a questão. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura média é a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática, certo, gente? Então, do ponto de vista científico, aqui a gente já vai entrar na pergunta da questão, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura, certo? Então, aqui é que a gente encontra uma questão aqui que a gente observa essa limitação. E aí nós observamos aí, ó, letra A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Letra B, uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Questão D, a água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. E letra E, um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele. Então nós temos aí 5 alternativas e vamos observar qual delas aí é a correta. Bom, para responder aí essa questão, nós vamos ter que lembrar desses conceitos de calor e temperatura, certo? Os conceitos físicos. E aí vocês podem estar perguntando, mas o que é temperatura? A questão ela já deu um enunciado, né, mais do popular. No entanto, olha, a temperatura ela é uma das 7 grandezas físicas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades e está relacionada às nossas sensações de quente
e frio, né? Inclusive a questão fala sobre essas sensações. Então, olha, a temperatura ela mede o grau de agitação térmica das moléculas, diretamente proporcional à energia cinética dessas moléculas, certo? Que é a energia de movimento. Quanto mais quente o corpo tiver, né? Quanto maior a temperatura, maior vai ser esse estado de agitação cinética. É medida com um termômetro, certo? A temperatura, no caso a temperatura do corpo, com um termômetro clínico, deixa um certo tempo esse termômetro no nosso corpo para que ele entre em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é o estado em que os corpos se encontram com a mesma temperatura, certo? Então essa é a definição de temperatura. E qual a diferença em relação ao calor, né? O que seria o calor? Então o calor é a energia que flui entre um sistema e sua vizinhança em virtude de uma diferença de temperatura. Então essa é a condição para que ocorra certo calor, tem que ocorrer a diferença de temperatura. Se uma pessoa disser, eu tenho calor, fisicamente está errado. Ninguém tem calor. O calor ele é gerado pela diferença de temperatura entre dois corpos, certo? E aí nós temos dois tipos de calor aí, duas classificações importantes, que é o calor sensível e o calor latente. E são justamente esses calores aí que vão responder a questão. Por exemplo, o calor sensível, quando é que ocorre o calor sensível, né? Ocorre quando o corpo ele muda de temperatura, certo? Porém mantém o mesmo estado físico de agregação das moléculas. Então, se o corpo está no estado sólido, ele vai continuar em solo, que vai estar mudando a temperatura. Já no calor latente, não. Ocorre mudança de estado físico, certo? Porém, a temperatura não é alterada. Por exemplo, o estado de fusão do gelo, de ebulição da água, certo? O estado de fusão do gelo, por exemplo, ele está a 0 graus Celsius, ou o gelo derretendo, né, a água líquida em 0 graus Celsius. Ou seja, está a mesma temperatura, porém em estados físicos diferentes. Então, isso é calor latente. A resolução da questão, ela é bem interessante, certo, e clara, porque veja o seguinte, são dois conceitos bem corriqueiros, né, e importantes, dois conceitos científicos importantes, que é o de calor e de temperatura. Então, no meio científico, calor, como nós vimos, é a forma de energia em trânsito, certo? De energia térmica em trânsito de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. Os corpos, eles trocam calor uns com os outros a fim de se chegar ao equilíbrio térmico, que eu falei para vocês também, né, que é o estado em que os corpos vão se encontrar mesmo estado de agregação molecular, certo? A mesma temperatura. Então, esta quantidade de calor cedida ou recebida poderá ser calculada, verificando a mudança de temperatura ou de estado físico ocorrido no corpo. Durante a mudança de estado físico, a temperatura pode ficar constante, né? Que é a situação do calor latente, com o corpo recebendo calor, pois esse estado está sendo usado para a mudança de estado, né? Assim, olha, a temperatura não é sinônimo de quantidade de calor, certo? Exemplo disso é o que descreve a alternativa A, que é a alternativa correta. Durante o processo de ebulição da água, mudança do estado líquido para gasoso, a água recebe calor para mudar de fase e sua temperatura permanece constante, que é justamente o calor latente, certo? Então, nessa situação aí, nós observamos um problema. Então, resposta letra A. Essa questão do Enem 2015 é uma questão muito boa, envolve o ramo da física óptica, certo? Que estuda a luz e seus fenômenos ópticos, né? Enfim. Vamos observar aqui o enunciado da questão. Então, será que uma imagem ajudou a afundar o Titanic? Então, ó, é uma questão que está contextualizando uma situação do passado, né? Que foi o acidente lá que aconteceu, né? Do Titanic, que morreu muita gente, que inclusive virou um filme, certo? E aí a questão trata justamente também disso, né? É um fenômeno que pode ter influenciado esse acidente do Titanic. Então, ó, será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sob o horizonte molhado.
Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar, quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a fata morgana é, letra A, ressonância, refração, difração, reflexão, difusão. Então, é um fenômeno óptico que ocasiona esse efeito da fata morgana. Aí na imagem, inclusive, da questão que eu coloquei, essa imagem não é da questão do Enem, eu procurei uma imagem que tivesse uma situação da fata morgana, né? E essa imagem aí, ó, mostra justamente uma situação em que surge a fata morgana, quando a água dos mares está fria e o ar atmosférico quente. E aí ocorre esse efeito aí que dá a ideia de que tem ali uma imagem, né, obscura. Dá a ideia não, observado uma imagem obscura. E isso pode ter influenciado a tripulação não ver os icebergs no momento que o Titanic estava lá navegando, e o Titanic colidiu com esse iceberg devido a isso, né, que eles viram bem próximo já do iceberg. Então, vamos observar aqui esses fenômenos ópticos aí para responder essa questão. Que fenômeno, então, está primordialmente relacionado com esse fenômeno da fata morgana? Fenômenos ópticos são eventos observáveis a olho nu, resultantes da interação da luz com a matéria. Entre os principais fenômenos ópticos, nós temos, por exemplo, a reflexão, refração, a absorção, a dispersão, certo? No caso da luz, polarização, difração e interferência. Então, todos estes aí são fenômenos ópticos. E aí eu vou falar sobre cada um deles e nós vamos chegar à conclusão de qual desses fenômenos influenciou, então, o surgimento da fata morgana, né? E que ela, no mar, por exemplo, que pode ter influenciado aí a tripulação do Titanic, né? Que é o que envolve a questão, essa contextualização. Então, o que é reflexão? Então, a reflexão, ela é um fenômeno óptico. Você tem um raio incidente, esse raio que é um raio de luz, certo? Esse raio incidente ele vai bater um obstáculo e vai ser refletido. Então você vai ter o raio refletido, certo? Você tem o raio incidente e o raio refletido, beleza? Depois eu vou falar um pouco mais para vocês sobre essas propriedades desses raios, mas no entanto agora não vai nos interessar. Mas então a reflexão ela pode ser regular, quando um feixe de raios paralelos, certo, incide sobre uma superfície pólida, propagando-se no meio 1, este retorna para o meio 1 sem perder o paralelismo, ou seja, fica no mesmo meio. Então a reflexão ela ocorre no mesmo meio. E aí a outra situação é a reflexão difusa, que o feixe de raios paralelos provenientes do meio 1 atinge a superfície de separação, certo? Com o meio 2 perdendo seu paralelismo e sendo espalhado em todas as direções. Nessa situação é mais difícil ocorrer aí alguma formação de imagem. Então a reflexão tem o raio incidente e o raio refletido. E aí tem essas duas situações aí, que ela pode ser uma reflexão regular ou uma reflexão difusa. Geralmente a reflexão ela ocorre no mesmo meio, certo? A refração, que é o fenômeno óptico seguinte, ela ocorre, certo? Quando a luz ela passa de um meio para o outro, por exemplo, do ar para a água, certo? Então a luz proveniente do meio 1 atravessa a superfície de separação entre os dois meios e passa a se propagar no meio 2, sendo a luz em geral desviada, assumindo uma direção bem diferente da direção de propagação no meio 1. Aí, por exemplo, na situação da questão, nós temos o ar que está ali envolvendo o oceano e tem a água do mar, né? Então,
são dois meios aí diferentes que estão influenciando esse fenômeno óptico. Absorção, certo? A luz proveniente do meio 1 atinge o meio 2, porém não retorna ao meio de propagação inicial e nem passa a se propagar no meio 2. Tá? Então a luz é absorvida totalmente. Um exemplo seria a questão do buraco negro, né? Qualquer luz ali incidente no buraco negro é absorvido e não se sabe para onde essa luz pode ter ido. A dispersão é o fenômeno em que a luz branca separa-se em diferentes cores visíveis, que são as 7 cores, certo? Então, isso é a dispersão da luz, é a dispersão da luz branca, lá nas 7 cores. A polarização, certo? É um outro fenômeno, a polarização da luz ocorre quando a luz natural, que antes se propaga em todos os planos, passa a se propagar em um único plano, certo? Em uma única faixa. A interferência e a difração da luz, certo? São fenômenos que foram descobertos aí no experimento, muito importante, certo? Tanto a interferência como a difração, assim como reflexão, refração, certo? E polarização, também são fenômenos ondulatórios, porque veja, a luz ela tem um caráter que é chamado de caráter dual, que a luz ela pode ter um caráter ondulatório ou pode ter um caráter corpuscular, ou seja, se comportar como uma partícula. Nesse caso aqui, a luz está se comportando como uma onda, certo? Bom, a interferência e a difração da luz são fenômenos ópticos também, certo? A interferência vai ocorrer quando dois raios de luz se chocarem, certo? E essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva. A construtiva você vai ver uma luz mais forte e a destrutiva você vai ver o escuro, certo? Essas duas faixas de luz vão se encontrar e vão se destruir, por isso que a interferência é destrutiva, belezinha? A difração da luz, a luz então vai estar contornando os obstáculos, certo? A luz ela vai estar contornando, por exemplo, quando você então observa na fechadura de uma porta, certo? Aquela luzinha, aquela feixe de luz que está na fechadura, então isso ocorre devido ao fenômeno da difração, certo? A luz ela contorna esses obstáculos. A diferença de temperatura entre as camadas de ar frio e quente muda o índice de refração do ar, certo? Então, cada meio tem o seu índice de refração. O ar tem um índice de refração, a água salgada tem um índice de refração, já a água doce já tem outro índice de refração, e esse índice de refração é que vai indicar como vai se comportar esse raio, certo? De luz que vai estar incidindo nesse meio. Então, a luz refletida pela água sofre sucessivas refrações, sendo gradualmente desviada nas camadas superiores de ar quente. Assim, ainda que a reflexão da luz faça parte do fenômeno final, a refração é um fenômeno óptico predominantemente, certo? Que provoca fata morgana. Então, aí o fenômeno óptico de maior predominância é a refração, mas também ocorre reflexão, certo? Mas nessa situação aí da fata morgana, a refração ela é mais evidente. Então a resposta letra B, B de bola. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês em mais uma videoaula. Não esqueçam de dar o like aí no vídeo, de se inscrever no canal. Vocês podem divulgar para seus colegas, certo? Amigos, sobre essas minhas videoaulas de Física do Enem, certo? Para todos vocês aí que estão se preparando para o Enem. Então um abração e fiquem com Deus.